Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 30 de março de 2026. E na noite de hoje, né, às segundas-feiras, 18h30, nós realizamos as nossas palestras públicas. Hoje recebemos o nosso irmão Lauson Nascimento, trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, né? Em Bento Ribeiro, essa casa maravilhosa, que vem estudar conosco. E o tema que ele vai apresentar hoje é Enfrentando Tentações. O livro é da nossa queridíssima Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Desperte e seja feliz. Essa é a obra de Joana de Ângeles. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura de uma pequena página de preparo e depois ela vai fazer a prece. Aí eu passo a palavra para o Lauson. Lauson, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite a todos. Eu preparo desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a página é de número 58, e ele nos diz assim: não dê importância à idade do seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade, a mente jamais envelhece, mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física. Mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo. Tenha ela a idade que tiver. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez agradecendo a Casa de Francisco, que nos permite estar aqui para mais uma reunião pública, mais um aprendizado para que nós possamos aproveitar os ensinamentos do Cristo para que a gente possa fazer a nossa caminhada mais firme e forte. Que Jesus abençoe nosso amigo Lawson, que ele seja muito abençoado, sua família, e que nós possamos estar muito atentos a tudo que ele vem nos trazer na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigado, Rose. Obrigado, Carmen. Obrigado, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Peço perdão pelo meu atraso, pela minha dificuldade de entrar aqui no Zoom, mas deu tudo certo, né? Então vamos hoje conversar um pouquinho sobre essa lição de Joana, como muito bem colocou a Rose. É a obra sem comentários, né? Sensacional. E quando eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez, a gente fica assim encantado com tanta informação importante para todos nós. Isso por quê? Porque a vida que nós levamos, né, atualmente, nós que estamos reencarnados ainda no mundo de provas e expiações, nós passamos por muitas tentações, né? São os famosos arrastamentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E a gente vê que realmente a vida a todo instante nos traz essas experiências que, na verdade, são tudo frutos para o nosso enriquecimento espiritual. Seria muito fácil para nós, né, se Deus nos criasse perfeitos, não seria? Seria bom demais, né? Seria muito mais fácil, não teria problema nenhum, não teria briga, guerras, tentações, vícios, nada disso. Mas a história da humanidade é exatamente assim. Nós vamos reencarnando no mundo primitivo, reencarnando no mundo de provas e expiações, mundo regenerado, mundos felizes, até chegar à perfeição. E a nossa irmã Joana, já entrando na lição, né? Do livro Desperte e Seja Feliz, e essa lição é a lição número 5, Enfrentando Tentações. Ela, no início das suas primeiras considerações, para quem tem a obra em casa, vai ver que ela fala assim: o crescimento espiritual não cessa quando o ser se entrega à conquista dos relevantes valores do bem. Então, por mais que estejamos passando por tentações, conflitos que nós carregamos em nós, situações que se apresentam no dia a dia, o crescimento espiritual não cessa, né? Por quê?
A partir do instante, como ela aqui muito bem coloca, quando o ser se entrega à conquista de revelantes valores do bem. Então vejam só o papel da doutrina espírita em nossas vidas. Eu não quero aqui afirmar que a doutrina é melhor que o católico, é melhor do que o protestante, não é isso. Mas para nós que estamos no movimento espírita, eu tenho certeza absoluta que ao longo desses anos nós já adquirimos já algumas conquistas, não é verdade? Já adquirimos assim um certo discernimento, uma certa segurança, mesmo ainda tendo as nossas fraquezas em nós. Porque o homem velho, o homem antigo que carregamos em nós ainda, está presente. E a qualquer momento ele pode dar sinal de vida. Mas para isso, o bem, como muito bem coloca a Joana, é o nosso melhor remédio para ele poder superar essas lutas, essas dificuldades. Então, a doutrina, como dissemos, tem um papel fundamental, bem relevante, que nos esclarece na hora quando se apresenta uma tentação para nós. E as tentações são de diversas maneiras, né? Então, daí se faz necessário passarmos por testes, tentações e situações onde requer uma vigilância muito grande. Então, quando a gente afirma que nós temos algumas conquistas, é muito provável, né, ou até melhor dizendo, a nossa vigilância, ela fica mais atenta, né? Durante tudo que está acontecendo. Isso me faz lembrar que certa vez eu conversando com um companheiro, aliás, conversando não, eu estava no CELD assistindo uma reunião pública e o palestrante, nosso convidado, o Bira, acho que vocês conhecem, né? O Birajara, ele deu um depoimento sensacional, né? Que foi um teste que ele passou, foi um arrastamento quase que irresistível onde ele pôde dar sinais do homem velho, mas o que aconteceu? Lá estava ele no trânsito, bendito trânsito, né? Sempre é o trânsito. Ele colidiu com outro carro e ele, vamos dizer assim, um homem que já tem conquistas, né? Estava no dia bom, ele falou assim mesmo, eu estava no dia bom. O senhor, né, com quem eu bati o carro, era um homem de quase 2 metros de altura, gigante, enorme, e saiu com muita vontade de me agredir. Saiu do carro me agredindo com palavras, me agredindo quase fisicamente, e naquela hora ele se manteve calmo, se manteve sereno, e o que houve, né? Ali houve uma situação que ele pudesse ali dar uma tentação de que ele tivesse que agir da mesma maneira, agir com ignorância, agir com violência, mas pela vigilância que ele estava naquele momento, ele soube superar. Aí, num instante, ele olhou para aquele senhor que estava totalmente desequilibrado, né, muito nervoso. Ele falou assim para aquele senhor, ele chamou até de irmão. Eu posso lhe chamar de irmão? Eu posso lhe dar um abraço? Quando ele falou aquilo na tribuna, foi tão bacana, né, que ele se sentiu assim até emocionado de reviver aquela situação que ele passou. Então, o arrastamento existe para que você seja testado. Então, você vai buscar qual tendência? De agir da mesma forma ou de agir de uma forma diferente? Então, naquele momento, ele já afirmou, né, que naquele instante, por estar num dia bom e vigilante, ele conseguiu não deixar o homem velho dar sinal de vida, que foi uma tentação enorme. Isso é o quê? É superação, essa superação que tanto nós temos que ter durante a nossa vida inteira, porque a todo instante a gente vai se deparar com uma situação no trabalho profissional, vamos nos deparar com alguma situação na casa espírita, alguma situação na rua e até dentro do lar, porque nós temos temos a nossa natureza, o nosso jeito de ser. Então é importante colocar aqui que a serenidade é muito importante para os embates da vida. Tanto é que na questão 645, já que nós estamos falando sobre arrastamentos, é importante colocar para nós quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, questão 645, quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase que irresistível? Olha aí, ó. Resposta dos espíritos: arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, quando eles falam isso, que o arrastamento existe, mas ele não é irresistível.
Então, se eu tenho uma dificuldade na gula, se eu tenho dificuldade com algum alimento, alguma dificuldade com alguma droga, seja ela lícita ou ilícita, o arrastamento ele vai existir através das pessoas que estão nos convidando, através de pessoas que não querem nosso bem, mas tem também nossos guias espirituais e até mesmo a sua própria natureza, que já pode estar pronta para resistir àquela tentação de o que você sabe que não é bom para você. Eu estava até lembrando do dia, aliás, todo dia nossa semana, quando eu estava lendo a lição de Joana, né, enfrentando tentações, você sabe que o açúcar é um problema, né? Não é um problema o açúcar? As benditas taxas, para quem tem mais de 40, né? Acho que temos que fazer esses exames mais regularmente. Então, eu fiquei 3 anos, meus irmãos, sem botar açúcar no café. Resisti 3 anos sem botar o bendito açúcar no café. Só que não tem aquela frase famosa, o primeiro gole, não tem? Só que não foi o primeiro gole, foi a primeira colherzinha de açúcar. Me deu aquela vontade que vinha sempre aparecendo em mim, né? Mas eu resistindo àquela tentação. Mas só que depois de 3 anos, parece que aquela vontade veio mais intensa, houve aquele arrastamento e eu não resisti. Eu poderia ter resistido, né? Mantendo o quê? Aquela minha resistência que sabendo que o açúcar vai me fazer mal, eu não voltar a consumir o café com açúcar. Pois bem, botei ali aquela famosa colherzinha, só para dar um, sabe? Aquela coisinha nossa, vou botar só uma pitadinha para poder melhorar. Pois bem, eu larguei aqueles 3 anos de resiliência, aqueles 3 anos de esforço, né? Aqueles 3 anos de perseverança mesmo contra aquilo que eu sei que não ia ficar bom para mim, e eu voltei, né, a tomar o café da manhã com açúcar. E não é mais uma colher, são 3 colheres de açúcar. Então a gente vê que a situação é complicada, né? Aí cabe a mim, não cabe a você, nem ao nosso irmão vizinho, nem a minha companheira, nem ao meu filho. Cabe a quem? A nós mesmos, né? Voltar a criar uma resistência para aquilo que você sabe que não é bom. Mas olha, gente, como é difícil. Hoje mesmo pela manhã, né? Até lembrando do estudo e até lembrando de vocês, que estaremos juntos. Hoje eu não vou botar açúcar no café. Não vou botar. Mas olha, eu não resisti. Eu confesso a vocês. Sou humano como todos vocês, né? Passando por provas e expiações, mas eu estou acreditando que amanhã, espero que essa amanhã seja amanhã mesmo, um amanhã bem próximo, eu volte a resistir e continuar aquela luta, né? De fazer com que eu tenha que me livrar desse açúcar que eu sei que não é bom para mim. Então, são tantos exemplos que a gente pode dar, até porque se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, vocês com certeza iriam trazer experiências próprias, né? Que a vida apresenta, que são tentações. Tentações na compra de um sapato, tentação na compra de um relógio, tentação na compra de um carro novo, porque tem aquela famosa frase, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Aí, como você se percebe que a grama do vizinho é mais bonita e a sua está ficando mais queimadinha, está ficando mais antiga, está sem trato, aí você faz de tudo para poder fazer com que aquela grama sua seja igual do vizinho. Aí vem aquelas tentações, né? Você se enrola, dificulta o seu orçamento, aí quando for ver, está totalmente comprometido. Então, a vida nos apresenta essas situações para nos testar. Então, benditas tentações que chegam para nós percebermos exatamente como é o nosso estado de natureza. Porque se eu não estiver passando por essas experiências, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou evoluir? Então se faz necessário. Era tão bom que não tivesse, né? Mas já que elas existem, quem está reencarnado no mundo e provas e expiações, agora no mundo feliz, no mundo regenerado, isso já foi passado, né? É algo do passado. Mas para nós, infelizmente, ainda faz parte do nosso aprendizado. Mas, né, tem aquela questão, né? Quando a preguiça, né, o pessimismo e a falta de esforço, ficamos muito vulneráveis.
é a nossa dificuldade, né? De ir de encontro às tentações que estão nos dificultando. Nos causa a preguiça de querer se esforçar, de se livrar daquele problema, e o pessimismo, eu não vou conseguir. É uma tentação, é um arrastamento irresistível. Eu não estou pronto. Então, quando você coloca isso na sua mente, né, fica mais difícil ainda. Então, nessa hora, se há algo que está te arrastando e é uma tentação que você sabe que está te prejudicando, a melhor forma é buscar socorro, buscar ajuda. Então, é tratamento espiritual, né? O passe de cura, reunião pública, água fluidificada, atendimento espiritual no sentido buscar uma orientação dos guias espirituais da nossa casa, atendimento fraterno, tudo para poder a gente ouvir alguém que possa nos ajudar e tirar de nós esse pessimismo que às vezes nós achamos que é por tempo indeterminado, não é? Que por mais que se haja esses arrastamentos, as tentações da vida, ela é passageira, ela é transitória. Mas quando eu vou me sentir que isso já passou? A partir do momento que eu criar coragem, determinação, vontade, para que realmente eu possa, tudo que se apresentar para mim em termos de tentação, sabendo que vai me prejudicar, eu esteja sereno, seguro e dizendo assim: isso não me faz mais sentido. Isso para mim eu não quero mais. Isso para mim eu sei que se eu encarar, se eu entrar nesse barco, para mim não vai ser bom, né? Quando muitos, é um dos comentários também de Joana, né? Se comprazem com a anarquia e a inferioridade. Então, para aqueles que já estão assim, com a série de dificuldades, né? Uma série de arrastamentos, onde a sua natureza ainda é muito inferior, eu não estou dizendo aqui que nós somos superiores, mas podemos afirmar sim que nós temos um pouquinho mais de entendimento daquelas pessoas que desejam mal, daquelas pessoas que têm a propensão para fazer mal para as pessoas e que tragam para si vários vícios, várias tentações. Então, a anarquia, a briga e as confusões só agravam ainda mais a nossa natureza e compromete a nossa reencarnação. Nós sabemos e já vimos testemunhos de alguns companheiros, né, que desencarnaram com câncer de pulmão. Já ouviram falar nisso? E que nunca fumaram? Já ouviram falar, né? Aquele companheiro, aquela companheira que nunca bebeu, mas que desencarnou de cirrose. Não é cirrose? É cirrose, né? Então, o que é isso? Em vida anterior ou em vida passadas, né? Vinha carregando ali um vício, uma tentação que lhe foi motivo de queda, prejudicou aquele seu órgão, né, físico, do seu corpo físico, que por sua vez marcou o seu perispírito. E marcando o seu perispírito, se faz necessário que você, ao reencarnar, já que se tem aquela mancha naquele órgão, você venha reencarnar trazendo ali uma certa situaçãozinha para ser resolvida, uma manchazinha. Aí tem dois caminhos a serem tomados. Você reencarna, né? Aí você não sabe. Tem aquela manchinha lá no seu pulmão, você não sabe disso. Mas você escolheu um caminho de não fumar. Beleza. E muito provável, aliás, tenho certeza absoluta que para você passar no teste de um teste que foi motivo da sua queda, na outra existência, se for necessário que você se depare, se reencontre com aquela situação que foi motivo da sua queda. Então, a nicotina, por exemplo, foi um reencontro e você, pela sua vontade, pelo seu desejo e pela sua conquista, você disse não, né? Desencarnou com câncer no pulmão, mas durante a existência você não fumou. Então você estava ali expurgando aquele mal que existia no seu perispírito. Agora, você ao reencarnar, se deparando com aquela situação que foi motivo da sua queda, e você ainda traz o desejo, a vontade de querer se consumir, de querer maltratar ainda mais seu corpo físico, aquilo vai continuar marcado no seu perispírito. Então, tudo para nós é aprendizado.
Então, tudo para nós é escolha. Então, qual é a minha escolha hoje? São as escolhas que a doutrina vem me orientando, né? De ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais humana e que possa superar os arrastamentos, as tentações que a vida nos apresenta, né? E continua Joana. E só há vitória após a luta vencida. Quando vencermos as provações que serão constantes, né? Porque na nossa vida, a todo instante, teremos provações para a gente se testar e perceber se nós vamos passar no teste ou não. E continua a Joana, já enfrentando ali suas tentações, né? Trazendo ali suas reflexões. Perseguido estivesse, aí ela aqui fala, em perseguição, quando você é acusado, quando você é incompreendido, quando você é abandonado, difamado, enfermo, aturdido, traído, esbordoado pela indiferença, apontado pela ironia e pelo descrédito. São sempre situações que você vai ter que responder diante dessas situações que, por hora, Joana está nos passando. Agora, qual vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser de acordo com a minha natureza. De repente, quando alguém me persegue, aquela está dizendo para nós, perseguido, estivesse a ponto de também agredir, né? Então, se eu estou recebendo uma agressão, qual deve ser a minha resposta? É agressão? De forma alguma, né? São tentações. De que maneira? O espírito velho querendo dar sinal de vida. É como se fosse matar o leão por dia. Então, quando continua aqui, ser acusado, experimentaste o desejo forte de revidar. Então, se alguém está me acusando de alguma coisa, eu vou agir da mesma forma. Então, são situações também que a vida nos apresenta para que eu, através, nós, né, do nosso conhecimento, do nosso livre-arbítrio, do nosso jeito de ser hoje, que está mais assim, mais ávido a dar certo, é muito provável que tenhamos muita chance, quando essas situações se depararem junto a nós saibamos exatamente como proceder. A gente sabe que não é fácil. Então, quando o Jonas sinaliza vários pontos aqui, o abandono, a difamação, ser traído, fala de uma forma que a gente possa abrir os olhos e que a gente venha a entender que não é por esse caminho a ser tomado, né? Porque se eu entrar por esse caminho, é agir da mesma forma. E quando nós temos um autoconhecimento, mais será nos cobrado. Então, se eu estou trabalhando para ser uma pessoa mais serena e alguém me agride, o que eu devo fazer? É não agredir. Então, um dos remédios, né, umas dicas que o plano espiritual nos dá, é que, ao acordar, façamos sempre a nossa prece. E a prece ela é fundamental. Isso não significa que qualquer situação, qualquer tentação, qualquer desconforto que eu tenha ter no meu dia vai me livrar de qualquer situação. Não é isso. A prece nos ajuda a manter a conexão nossa com o nosso guia espiritual, com os mentores da nossa casa. Então, nessa hora, nós estamos muito mais propensos é, é, aos arrastamentos, às tentações, do que se nós não tivéssemos feito uma prece. Aí vem um outro pensamento ainda. Como é que nós estaríamos se nós não tivéssemos a casa espírita junto a nós? Como é que nós estaríamos se nós não tivéssemos uma casa cristã junto a nós? Uma casa que nos acolhe, que nos traz tanta informação importante para nós. Eu vou falar por mim. Eu tenho certeza absoluta que ao longo desses anos, eu não sou uma pessoa perfeita, carrego uma série de defeitos ainda, mas uma coisa eu compreendo. É muita informação e hoje estou mais vigilante. E às vezes, mesmo com conhecimento, vejo que às vezes a gente escorrega, eu escorrego. Aí eu fico pensando, como é que eu estaria, e eu divido isso com vocês, como é que o Laucio estaria, como é que os companheiros que estão me ouvindo estariam se nós não tivéssemos uma casa cristã ao nosso lado? Vamos pensar? Como é que nós estaríamos?
Alguns podem ter aqui 10 anos de casa, de movimento espírita, 15 anos, 20 anos, 30 anos. O tempo nos amadurece, mas nem por isso devemos deixar de ter vigilância em torno de nós. Então, eu tenho certeza absoluta que, por mais que tenhamos informação e temos uma casa que nos acolhe, nosso guia espiritual nos intuindo, os guias espirituais da nossa casa nos amparando, se nós não tivéssemos junto a eles, estivéssemos vulneráveis, com certeza essas tentações iam se apresentar e estamos muito mais vulneráveis. Mas muito mais vulneráveis mesmo. Porque é difícil, gente. Não é fácil. É uma luta diária que o espírito, eu não vou nem falar espírita, né? Que o espírito precisa ter em sua alma. Então, se a pessoa não quer mais ser espírita, que ele tenha ali o desejo de frequentar uma igreja católica, uma protestante, para que ela possa ouvir alguém. Porque todos nós precisamos do verbo. Todos nós precisamos da vigilância. Todos nós precisamos ouvir uma palavra amiga para que a gente venha se fortalecer e dominar nossas más tendências. Eu lembro que certa vez eu fui fazer um estudo, foi até no CELD mesmo. Eu não lembro se o tema era paciência ou era não lembro. Aí acabou o estudo, aí chegou uma senhora do meu lado, né? Veio me agradecer, me abraçou e ela falou assim: Walson, eu adquiri um câncer. Olha só, gente. Eu adquiri um câncer pelo ódio que eu sempre tive pelo meu ex-marido. Olha que situação. É uma tentação. É um arrastamento. E o estudo, eu não lembro o que, é que eu falei, né? Eu sei que o tema acho que era paciência, mas era por aí, né? Não sei o que, é que foi dito ali naquele momento que lhe chamou a atenção. Que, na verdade, essas tentações estão aí para nos prejudicar. É para nos ajudar a nos fortalecer. Mas quando você abraça a tentação e você sabe que não é bom, só vai prejudicar quem? A sua trajetória evolutiva. E ela despertou. É como se fosse um estalo. Isso está me fazendo mal, está me criando um câncer dentro de mim. O ódio, o sentimento de vingança. Então, isso tudo nós já sabemos, já ouvimos, que a medicina espiritual vem já nos alertando. Que primeiro temos que curar o quê? Nosso corpo, nosso espírito, o nosso espírito, para depois curar nosso corpo. Só que o espírito encarnado, ele acredita e às vezes entende que eu prefiro curar primeiro o meu corpo para depois curar meu espírito. E não é isso. É exatamente o contrário. Porque quando o homem é do bem, quando a alma está para o bem, quando a alma encarnada está voltado para a serenidade, para a fraternidade, muitas doenças eles se livram. Muitas situações de conflito, ele não passa. Por quê? O seu psiquismo, o seu magnetismo está tão assim para o bem que nada lhe afeta. Agora, quando nós estamos assim, diante de uma tentação, que é o revide, por exemplo, né? Uma perseguição, ou algo parecido, como está aqui no falando Joana, e nós agimos com raiva, com ódio, e agindo da mesma maneira, às vezes com mais violência ainda, só vai nos prejudicar, né? Então, quando eu trouxe esse exemplo dessa companheira, ela percebeu a importância de se libertar daquilo que ela estava sentindo em seu coração, que era uma tentação gigantesca de continuar desejando o mal para o seu ex-marido. Então, quando ela percebeu a importância de desatar o nó, de se libertar do mal que ela estava causando, não para o seu ex-companheiro, mas para si mesmo, é como se ela estivesse tirando um peso enorme do seu corpo físico, um peso enorme da sua alma, onde ela pudesse continuar vivendo, sobrevivendo e botando a cabeceira no travesseiro com a paz interior, né? Com a paz de que se ele fez algum mal para mim, ele que responda depois através das leis divinas. O que eu não posso é continuar sentindo esses sentimentos ruins, porque nos faz somente prejudicar, né? Eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tive quando era jovem, né? O jovem sempre é mais atirado, não se concordam?
Eu acho que a maioria aqui já foi jovem, né? Também já foi atirado, não foi? Não foi só eu, não, né? Hum. Então, a minha fraqueza era a bebida, gente. A minha fraqueza era a bebida. Eu estava num momento assim muito vulnerável. Meu pai e minha mãe foram para o Nordeste, nós somos lá de Natal, né? Mas a nossa vida foi sempre no Rio de Janeiro. Eu nasci lá, mas vim para o Rio com 2 anos. Aí tem aquela fase da infância, da juventude, né? Da mocidade. Aí os arrastamentos começam a surgir, os convites começam a aparecer e a bebida foi apresentada para mim, né? A bebida, aquela famosa gelada, né? E o que aconteceu? Durante anos, né? Durante anos, eu fui percebendo que só estava aumentando aquele meu vício, só aumentando. Aí, quando eu falei que eu estava mais vulnerável, por qual motivo? Meus pais foram embora para o norte, meu irmão havia casado, foi ver a sua vida, a minha irmã também havia casado, foi ver a sua vida, e eu fiquei sozinho, né? Bem vulnerável. E jovem, olha só, jovem, com dinheirinho no bolso, sem ter responsabilidade quase que nenhuma, praticamente, né? Mas com os amigos que também eram desejosos de se manter aquela parceria, de dizer assim, ó, quando acabar o expediente, isso lá no local de trabalho, né? Quando acabar o expediente, vamos ali para descansar, dar uma relaxada, vamos tomar uma. Não tem aquela conversa de tomar uma? Não era uma, é duas, é três, e não tinha hora para chegar em casa, gente. E eu não era espírita ainda. O interessante é que me vinha sempre na cabeça, hoje eu entendo isso. Me vinha na cabeça, né? Olha, se você não diminuir, algo de pior vai acontecer para você. Eu achava que era o meu pensamento. Podia até ser, né? Não sei. Mas eu tenho certeza que depois que me tornei espírita, as intuições que vinham para mim eram do meu guia espiritual. Com todos os nossos guias estão presentes, sempre nos intuindo para o bem. Aí vinha aquilo constantemente, me alertando, para poder sair daquela tentação que estava só me prejudicando. Não tinha hora para chegar em casa, virava à noite, de manhã cedo tinha que levantar para ir para o trabalho e a coisa só piorando. Foi quando veio uma ideia, né? Aí não sei se foi minha ou se foi do guia espiritual. Eu creio que foi mais do guia espiritual. Meu filho, volte a estudar. Olha aí, ó. Volte a estudar, porque eu só estava trabalhando. Aí o que que eu fiz? Devia ter meus 25 anos, fiz um pré-vestibular, aí passei no pré-vestibular, aí o que aconteceu? Fui fazer a faculdade à noite. Ah, então eu cortei a segunda, cortei a terça, cortei a quarta e a quinta. Mas a sexta-feira, o sábado e o domingo foi aquela situação que era para compensar os dias que eu não estava bebendo à noite. Interessante isso, né? Mas foi uma forma de você automaticamente começar a se autorregular e diminuir aquela batida que você sabia que estava te prejudicando. Então, ao longo desses anos, né, agradeço muito, né, o meu entendimento hoje, através da doutrina, que hoje compreendo que os guias espirituais estão do nosso lado, sim, nos intuindo, para que a gente não possa errar de novo ou errar mais, né? Porque a ideia é errar menos, para que a gente possa superar nossas tentações. E hoje, graças a Deus, essa tentação não mais faz parte de mim. Já passei por vários testes, várias reuniões entre amigos, família, futebol, casamento, aniversário, onde as pessoas botam um copinho ali de cerveja e não me faz mais nenhum sentido. Graças a Deus. Agora é aquilo. Já que tem aquele cafezinho, né? A primeira colherzinha com açúcar, também tem o primeiro gole, não é isso? Então, esse primeiro gole é perigoso, onde eu tenho que ficar vigilante. Porque já que outras vezes eu passei pelo teste, tomei o primeiro gole e não resisti, e resisti, a vigilância tem que continuar. A gente não sabe. Porque, por mais que tenhamos 10, 20, 30, 40 anos de cada espírita, tem uma hora que, de repente, se você num dia ruim, numa situação de conflito, onde você está depressivo, problema no trabalho profissional, problema na família, problemas diversos que a vida apresenta, pode ser um motivo de fuga. Aí você resgata aquilo que você vem ali, ó.
tentando se livrar. E quando você não se livra, aquela força vem tão grande que para você sair vai ser mais outra luta, outra guerra interior para que você possa superar, e já que você vinha ganhando assim, né, algumas batalhas. Então, a guerra nós estamos para vencer, mas as batalhas, elas são diárias. Então, qual é a batalha melhor que eu tenho que seguir? É aquela batalha que eu sei que eu, ao vencer, eu não vou dar ouvidos às tentações que a vida por hora está me apresentando, que eu sei quem não vai ser bom para mim, né? Continua aqui nossa irmã Joana. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação. Olha que interessante. Vou até repetir. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação. Então, todos nós aqui presentes, seja nós encarnados e desencarnados, todos nós passaremos ou estamos passando por tentações para crescer moralmente. O que é moral? Moral é a regra do bem proceder. É o mesmo você querer evoluir, é o mesmo você querer crescer, chegar à perfeição e você querer se isolar da sociedade. E a sociedade é uma lei, vocês concordam? Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Você pode se isolar, você pode pegar sua trouxinha, ficar um tempo isolado, longe das pessoas, mas o seu isolamento precisa ser o quê? Transitório. Você vai para lá, se isola, fica num cantinho sozinho, refletindo, amadurecendo, mas logo em seguida, ou num tempo necessário, você perceba a grande importância para você voltar ao convívio em sociedade. Porque sem esse convívio, meus irmãos, sem essa ligação, sem você conviver com gente, cruzar com gente, ver gente, você não vai evoluir. Nós não vamos evoluir. Então, se quer, em algum momento, se isolar por um tempo, maravilha. Acho que é bom fazer isso. Gandhi fez isso, Buda fez isso, muitos fizeram para poder refletir e voltar para a sociedade. Então nós podemos também usar isso como uma ferramenta para nós respirarmos, buscar uma nova energia, uma nova fonte de energia, se revigorar e poder voltar assim com mais disposição e a certeza que essa situação de conviver com as pessoas e essas pessoas às vezes nos apresentando alguma tentação, eu possa exatamente saber como lidar, né? E a forma de lidar é aquilo: é o amadurecimento, é a conquista, é a sabedoria, é o entendimento e é a vontade de querer continuar lutando contra si mesmo, não é contra o outro. Então, quando alguém lhe apresenta alguma coisa que é uma tentação, que você sabe que não é bom, não é contra ele que você tem que ser contrário. Não é, aliás, não é contra ele que você tem que tem que lutar. A luta é interior. Então, quando alguém te apresenta algo que pode ser ruim para você, na verdade, ele está sendo para ti um instrumento para o seu progresso. Eu sei que às vezes é até difícil compreender isso, mas aquele que está tentando nos arrastar, ele está sendo um instrumento para que a gente possa perceber se realmente nós estamos prontos ou não. Então, é isso. A sociedade está aí para haver troca, para que se tenha fraternidade e harmonia. Mas, quando isso é ao contrário, temos que manter a vigilância. Temos aqui uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, que eu marquei aqui no meu livro, é a questão 261. Deixa eu resgatar ela aqui para nós. A questão 261. Está aqui, ó. O espírito, nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações. Olha que interessante. Deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza e a sensualidade, etc. Resposta: certamente não, visto
que sabeis que existem aqueles que desde o início tomam um caminho que os livra de muitas provas. O que é isso? Escolha, né? Livre-arbítrio. E continuam os espíritos. Aquele que, porém, que se deixa arrastar para um mau caminho, corre todos os perigos dessa estrada. Dizem que dizem que é desafiador, né? É morrer, não é isso? Já ouviu falar nisso? Não, meus irmãos, é o contrário. O que é mais desafiador para nós é a reencarnação. Então, quando nós estivermos lá na erraticidade, aguardando mais uma oportunidade, vai nos dar aquele friozinho na barriga. Mas para isso, é aquilo. Vamos nos preparar no mundo espiritual, trabalhando, estudando, tendo mais conquistas e tendo a certeza que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus por nós, onde nos dá oportunidade para nos defrontar com nós mesmos, né, em sociedade, onde vamos nos reencontrar com os nossos desafetos, vamos nos reencontrar com as pessoas que tentaram nos prejudicar, vamos nos reencontrar também com as pessoas que são boas para nós, nossos parentes, nossos amigos, enfim, a vida é aquilo, né? É de bons caminhos e caminhos desafiadores. Por isso que nós estamos ainda reencarnando o mundo de provas e expiações. E continua nosso irmão falando para nós, na questão 261, que se deixa arrastar por um mau caminho, corre todos os perigos dessa estrada. Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza, olha aí, e esta pode ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar essas tendências. Então, as tendências são muitas, as tentações são diversas. Então, quando você reencarna com as suas provas, e provas essas que nós temos no mundo espiritual, temos lá aquele capítulo, né, aquela lição, que fala lá, escolha das provas. É aquilo que você precisa passar para aprender. Então, como será o nosso resultado? Como é que nós iremos nos sair? Nós só saberemos quando estivermos reencarnados. Aliás, nem vamos saber. Vamos nos deparar na condição de reencarnados e, ao desencarnar, chegando no mundo espiritual, iremos perceber, ao fazer aquele famoso balanço, né, da sua última existência, e perceber que aquelas provas que você havia pedido no mundo espiritual, e ao reencarnar, você se saiu bem ou não. Então, a gente volta a repetir, né? O que dissemos lá no início. Bendita a oportunidade que nós estamos tendo de ter, eu acho que a maioria aqui, né? O contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Ouvir falar de amor, isso nós já estamos ouvindo já há muito tempo, em diversas reencarnações. Quantas vezes nós fomos convidados para seguir o caminho do bem? Quantas vezes nós fomos convidados a seguir o Cristo? Quantas vezes nós fomos convidados a nos modificar? E diante da nossa natureza, nossas tentações, que estavam muito mais enraizadas em nós, a gente não aceitava o convite. Mas hoje, pelo uso da razão, pela fé raciocinada, o que está acontecendo? As tentações estão se apresentando, algumas estamos superando e algumas ainda precisamos trabalhar, né? Mas é isso. Mas pelo fato de compreender aquilo que eu sei que eu preciso trabalhar, é aquele famoso recado que nos traz Santo Agostinho, lá na questão 919A. Se não me engano, acho que é a questão mesmo, né? Que fala sobre o autoconhecimento. O conhece a ti mesmo. Então, se nós fizéssemos, né, todo dia um balanço, como foi no nosso dia, ao acordar em família, no ambiente de trabalho profissional, no ambiente na casa espírita, onde você estiver, teve gente, como foi meu comportamento? Como foi meu pensamento? Quais foram as tentações que se apresentaram para mim? O que eu escolhi?
Eu superei? Eu escorreguei? Então, nessa hora, ao fazer essas reflexões, com certeza iremos encontrar em nós aquilo que nós já conquistamos, aquilo que já está ficando mais firme em nós e aquilo que a gente sabe que precisa trabalhar mais. Se esforçar um pouquinho mais. E se esforçar é igualzinho como está lá, igualzinho não, é como está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o bom espírita. O que lá está escrito? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Olha aí, ó. Então, qual é a palavra-chave dessa frase? Esforço. Então, se nós estamos no esforço, eu acho que o caminho é exatamente isso. E a cada existência, a cada vida, a cada ano que passa, nós vamos criando cada vez mais em nós essa resistência e provar para nós mesmos o quanto está sendo importante a minha presença em um estudo cristão, a minha presença num trabalho social, a minha presença com os amigos, onde eu estou vendo ali que alguns estão com algumas dificuldades, eu, como um bom amigo, eu possa orientar, eu possa conversar quando for oportuno, eu possa ajudar de alguma maneira. Isso só enriquece a nossa vida. Então, se a doutrina está sendo bom para nós temos o dever de compartilhar com todas as pessoas que estão à nossa volta. Isso é uma frase de Emmanuel, né? Que diz assim: a maior prova do amor que você pode dar para a doutrina é você divulgá-la. E você, ao divulgar a doutrina, falar de reencarnação, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, isso faz você ter uma visão totalmente da vida. Te chama para a responsabilidade. E com isso você pode ter o quê? Mudança de pensamento, mudança de ponto de vista. Então, meus irmãos, vou ficar por aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que estejam sempre junto a nós, os guias espirituais, nos auxiliando, nos inspirando para as tentações que por hora estamos passando, né? E que eles nos ajudem a nos livrar de uma forma definitiva aquilo que a gente sabe que não é bom para nós. Tá bom? Muita paz e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, meu irmão, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, né? Suas ansiedades também são as nossas. Essa Uhum. luta, né, que a gente tem aí do cafezinho, do açúcar, do sal também. É verdade. Ah, lembrei do sal, esqueci do sal, é. Tem o sal também, né? É, Que a gente persevere, que com certeza venceremos essa batalha. Que é Deus te isso. abençoe, abençoe a sua família, o seu trabalho, esse trabalho de divulgação da doutrina que você realiza, e leve o Uhum. nosso abraço aos companheiros do céu, Ah, essa obrigado, Rose. casa desses trabalhadores de Jesus. Que Deus te abençoe. Bem, A meus irmãos, todos. vamos encerrando aqui o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, né, que o nosso companheiro Lawson trouxe para todos nós, enfrentando essas tentações, né, que às vezes são tão atrativas, mas que nós devemos saber resistir, né, com muita coragem, para que a gente possa vencer esse momento tão difícil que às vezes se apresenta, né, na nossa vida. Mas com certeza nós chegaremos lá. Então, quero pedir a todos que se mantenham firmes, lutando todo dia mais um pouquinho, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Bem, meus irmãos, agradeço a presença de todos e eu vou pedir à nossa irmã Deína para fazer a nossa prece de agradecimento. E Deína, por favor, minha amiga, liga seu microfone aí. Então, muito agradecidos estamos por esse momento sublime, esse momento de esclarecimento, que possamos realmente nos esclarecer, nos fortalecer e poder amparar o irmão que necessita em momentos difíceis, para que podamos, Senhor, sermos dignos de tudo aquilo que nos é passado. Agradecer a esses irmãos de luz que nos recebem em suas casas, nos dando a oportunidade do ensino que esses irmãos vêm nos trazer. E mais uma vez, Senhor, que nós sejamos dignos realmente
de estar nessa doutrina que tanto nos esclarece e que nos dá a grande oportunidade do crescimento. E assim, Deus Pai da vida, Jesus nosso Mestre, muito agradecidos estamos por essa nova caminhada e sejamos dignos dela, Senhor. Que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá? Mais uma vez, Valeu. muito obrigado, meu amigo. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Um amigos. beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Eu vou